Fala pessoal, beleza? Professor Heitor Simões aqui na área com a parte de matemática. Hoje a gente vai ver equações de primeiro grau, beleza? Então já pega papel e caneta, já reserva ali o espaço no seu material para fazer as anotações, fazer os exercícios comigo, anotar as fórmulas, enfim, todas as observações necessárias para que você produza um material de qualidade que te ajuda, que vai te ajudar, né? Na verdade, lá na frente, próximo da sua prova, beleza? Deixei aqui o meu Instagram, heitor.simões, Heitor com H e 2 T's, para a gente trocar uma ideia lá no Instagram. Para quem não me conhece, eu fui policial militar no estado de Minas Gerais durante 1 ano e 9 meses, até que eu fui aprovado em outro concurso da Segurança Pública, Polícia Rodoviária Federal, em primeiro lugar, aqui para Minas Gerais, beleza? Que é o cargo que eu exerço hoje. Então, acompanhe aqui comigo para a gente tirar todas as dúvidas e lições aqui desse conteúdo. Pessoal, primeiro a gente precisa definir o que é necessariamente uma equação para depois evoluir na ideia de equação do primeiro grau. Eu sei que uma equação, ela é para mim o quê? Uma igualdade entre duas expressões matemáticas. Por isso que quando eu tenho inequação, por exemplo, eu tenho algum sinal lá dentro que não há igualdade. Quando eu falo de equação, eu estou falando de uma igualdade entre duas expressões matemáticas, beleza? Igualdade entre duas expressões matemáticas, uma de um lado, outra de outro. Quando eu falo de uma equação de primeiro grau, na verdade, o que eu quero falar é que o maior expoente, nesse caso, é 1. Um passo para trás. Como que eu defino o grau de uma equação? Eu defino pelo maior expoente. Então vamos lá. Se eu tenho uma equação de primeiro grau, eu sei que o maior expoente é 1. Se eu tenho uma equação de segundo grau, o maior expoente é 2. Equação de terceiro grau, o maior expoente é 3. E assim sucessivamente. Então, numa equação de primeiro grau, eu sei que o maior expoente é 1. Beleza? Então aqui, olha o nosso exemplo. X mais 1 igual a 2x menos 2. Nosso expoente está aqui, que é o 1. Beleza? Quando não tem nada, eu sei que é 1. Beleza? 2x igual a 10 menos 2x. Maior expoente, 1. Então, equação de primeiro grau. Beleza? Também precisa de saber identificar aquilo que não é uma equação de primeiro grau. Então, olha só. Nesse caso aqui, x ao quadrado mais 1 igual a 2x menos 2. Por mais que eu tenha aqui um expoente 1 do 2x, o maior expoente, na verdade, é 2 do x ao quadrado. Portanto, isso aqui é uma equação de segundo grau. Na equação de baixo, x ao cubo menos x ao quadrado igual a 1. Maior expoente, 3. Portanto, equação de terceiro grau. Então, eu sei que é uma equação, eu sei identificar uma equação de primeiro grau. Sei o que não é uma equação de primeiro grau. Beleza? Consigo bater o olho e saber do que o exercício está falando comigo. Mas, além disso, eu preciso de saber, obviamente, resolver as equações de segundo grau. E quando eu estou falando de uma resolução de equação de primeiro grau, o que eu quero, na verdade, é encontrar o valor de x, ou encontrar o valor da minha incógnita, que é o valor que nós desconhecemos. Uma incógnita é isso, um valor que nós desconhecemos. Pode ser x, pode ser y, pode ser uma estrela, pode ser qualquer coisa que você queira colocar como um valor desconhecido. Usualmente, utiliza-se o x, beleza? Mas essa é a ideia. Então, eu vou resolver a minha equação de primeiro grau para encontrar essa incógnita. Então, olha só, toma como base esse exemplo aqui. 2x mais 1 igual a 5. Como que eu resolvo? Ou qual é a metodologia que eu vou utilizar? Números para um lado, incógnita para o outro lado. Números para um lado e incógnita para o outro lado, beleza? Então, 2x mais 1 igual a 5. 2x, 5 menos 1. Lembrando sempre da seguinte ideia, né? Quando eu troco o lado, eu troco o sinal. Então, aquilo que estava positivo vai para o outro lado de lá, vai para o lado de lá, negativo. O que está negativo vai para o lado de lá,
positivo, beleza? Multiplicação e divisão da mesma forma. Se eu tenho alguma coisa que está multiplicando, ele vem para o lado de cada minha equação como? Dividindo. E se eu tenho alguma coisa que está dividindo, ele passa para o outro lado como? Multiplicando, beleza? Sempre o contrário, tem que lembrar disso aqui. Então, seguindo, 2x igual a 4. O x está multiplicando aqui, ou desculpa, o 2. Então, 4 sobre 2. Beleza? Então, eu sei que x é igual a 2. Então, tem alguma forma de conferir se eu acertei ou não? Tem. Pega esse resultado e joga na sua equação. Então, olha só, eu descobri que o valor de x é 2. Então, é 2 vezes 2 mais 1 igual a 5. 2 vezes 2, 4. Mais 1 igual a 5. Aqui, então, eu tenho 5 igual a 5. Opa! Eu tenho uma equação que é uma igualdade com duas expressões matemáticas. 5 igual a 5 está certo. É uma observação válida. Então, a minha resposta está correta. Se o meu x, por exemplo, tivesse dado 3, eu teria aqui, por exemplo, 6 igual a 5. E eu sei que 6 não é igual a 5. Então, a minha equação estaria errada, beleza? Tranquilo? Então, a ideia de resolução é essa. Números para um lado e incógnita para o outro lado. Muita atenção nas operações básicas de matemática. Somar, subtrair, quando você passa dividindo, quando você passa multiplicando. Muitos erros não vêm do entendimento daquilo que é uma equação ou da resolução, beleza? Mas vem das operações básicas. É importante que você identifique isso, se você está errando a matemática básica ou se você está errando o nosso conteúdo aqui específico, beleza? Lembrando que uma incógnita ou valor que eu encontro depois da resolução, na verdade eu também posso chamar de raiz. Então a raiz é uma resolução, a raiz é a resolução da minha equação. Então pode ser que o exercício ele venha da seguinte forma: considere a equação abaixo, encontre a raiz. Encontrar a raiz é encontrar a incógnita, beleza? Que é o valor que nós desconhecemos. Outro ponto importante, quando eu tenho sistemas de equações do primeiro grau. Equação do primeiro grau, uma equação, uma incógnita, resolvo, acho ela, marco gabarito, corri para o abraço, beleza? Agora, quando eu tenho um sistema, significa que eu tenho duas ou mais equações do primeiro grau. Sistemas de equação do primeiro grau. Duas ou mais equações do primeiro grau. Então, se eu tenho duas ou mais equações, significa também que eu tenho duas ou mais incógnitas. E para encontrar a quantidade de incógnitas, por exemplo, se eu tenho duas incógnitas ou valores que eu desconheço, eu preciso de duas equações. Se eu tenho três incógnitas, eu preciso de três equações. Se eu tenho quatro incógnitas, eu preciso de quatro equações e assim sucessivamente. Beleza? Importante esse conhecimento. Então vamos lá. Sistema de equações, duas ou mais quantidades desconhecidas, incógnitas. Quantidade que desconhecemos. Se há duas incógnitas, eu preciso de duas equações para determiná-las. A gente já viu isso, beleza? Então, olha só esse exemplo. Aqui eu tenho x mais y igual a 10. Esse 1 aqui significa o quê? Que é a primeira equação do meu sistema. É só uma forma de identificação. X menos y igual a 4. Perceba que eu tenho aqui, na verdade, duas incógnitas. Quais? X e y. Portanto, para resolver e encontrar esses valores, eu preciso de duas equações de primeiro grau. Beleza? Ou de duas equações. Agora, eu entendi o que é um sistema de equação de primeiro grau. Eu preciso de aprender a resolver esse sistema para encontrar esses valores de x. E existe uma metodologia que você deve se lembrar aí do ensino médio. Qual é? A ideia da substituição.
você vai lembrar de duas palavras. Quando bater lá na sua prova sistemas de primeiro grau, você vai lembrar isolar e substituir. Isolar e substituir. Beleza? Método da substituição. Qual que é a ideia? Isolamos uma das variáveis e substituímos na outra equação. Como assim, Heitor? Toma esse exemplo aqui anterior que nós comentamos. Se eu vou isolar, eu estou falando que eu vou isolar uma incógnita, beleza? Então, olha só, vou partir aqui da primeira equação. Então, necessariamente tem que ser da primeira? Não. Você pode escolher tanto a primeira quanto a segunda, não faz diferença nenhuma. Beleza? Não faz diferença nenhuma. Pode escolher a que você quiser. Então, beleza. Olha aqui. Vou isolar uma incógnita. Qual incógnita? Também não faz diferença, a que você quiser. X é igual a 10 menos y. Perceba que aqui eu fiz isso, né? Isolei o valor de x. O segundo passo do nosso método da substituição é, de fato, substituir. Então, olha só, eu vou pegar isso daqui e vou jogar aqui na minha segunda equação. Perceba o seguinte, 10 menos y menos y igual a 4. Da onde que veio esse 10 menos y? Olha só, não era x menos y igual a 4? Só que x, na verdade, não é 10 menos y, que eu já encontrei. Então, eu sei que x menos y igual a 4 é 10 menos y igual a 4. Eu só peguei esse valor que estava isolado e substituí na outra equação. Beleza? Agora, eu tenho uma incógnita e uma equação. Eu sou capaz de encontrar aqui o valor de y. Então, basta que eu resolva. Olha só, vai ficar menos 2y. Esse 10 vai para lá negativo. 4 menos 10. Menos 2y igual a menos 6. Y é igual a menos 6 sobre menos 2. Portanto, 3. De novo, atenção aos sinais, às operações básicas, quando você passa dividindo, quando você passa multiplicando, beleza? Muita atenção nisso aí. Então, eu sei que y é 3, beleza? Como que eu acho o valor de x agora? Eu volto aqui, olha, e substituo no y. Eu sei que x é igual a 10 menos y. Só que o valor de y, na verdade, é 3. Então, é 10 menos 3. Então, x é igual a 7. Método da substituição, quando eu tenho um sistema de equações do primeiro grau. Isolar e substituir. Beleza? Tranquilo? Bem simples, né? Quando a gente aprende, fica mais fácil de fazer. Beleza? E de novo, pessoal, muita atenção às operações básicas de soma, subtração, divisão. Beleza? E agora vamos então fazer alguns exercícios. Vocês vão perceber o seguinte, que essa é a teoria, razoavelmente tranquilo. Um ponto que pega muito nos exercícios é a parte da interpretação. É passar aquilo que está escrito no enunciado para o campo dos números. E aqui você vai ter esse conteúdo que a gente viu, ou um sistema ou uma equação simples de primeiro grau para resolução. Mas essa transição daquilo que está no enunciado para o campo dos números pode dificultar um pouco para você. E como é que você desenrola essa ideia? Ora, fazendo vários exercícios. Muitos exercícios, treinando, até você pegar essa ideia, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Fala o seguinte, a primeira questão. Um processo seletivo para o cargo de digitador em um escritório adota na prova prática o seguinte cálculo para a nota. Nota é igual a 10 menos D vezes 0,05 menos F vezes 0,2. Nessa fórmula, D corresponde ao número de erros de digitação e F ao número de erros na formatação do documento. Considere um candidato cujo número de erros de digitação superou o número de erros de formatação em 20 e que teve um total de erros
e que teve um total de erros, considerando digitação e formatação igual a 28. De acordo com o cálculo apresentado, a nota desse candidato será... A princípio, quem não está acostumado com exercício desse tipo, vira e fala assim, não entendi nada, esse exercício é de outro conteúdo, não faz sentido. Mas ele é de equação de primeiro grau, é um sistema que a gente tem aqui. Olha só, aqui ó, considere um candidato cujo número de erros de digitação superou o número de erros de formatação em 20. Como que eu penso para escrever essa equação? Eu coloco de um lado o número de erros de digitação e o número de erros de formatação igual, ou seja, isso aqui é uma equação. Se eu sei que o número de erros de digitação superou em 20 o de erros de formatação, concorda que esse lado aqui precisa ser maior, porque se o digitação superou em 20, esse lado aqui precisa ser maior. Então eu somo do lado de cá. Então eu não entendi nada do que você falou. Tem uma forma mais fácil de pensar isso? Tem. Olha só. Olha só. Suponha que F, ou os erros de formatação, seja 10. 10 mais 20, digitação precisa ser 30. Opa, realmente. Digitação superou em 20 os erros de formatação. Se eu pego esse 20 e jogo ele do lado de cá, vamos supor que F agora seja 50, F seja 50. Quanto que vai ser D? O 20 vai passar para lá negativo, 50 menos 20, D igual a 30. Opa, não. Nesse caso aqui deu errado. Digitação não superou formatação em 20. Então isso aqui está errado. Beleza? Pode ser com sinal negativo do lado de cá? Pode. É a mesma coisa, beleza? Matemática básica isso aqui. A forma como você vai fazer não interessa. Qual o sinal que você vai usar, enfim. Mas perceba que isso daqui, ó, isso daqui é essa parte do enunciado, olha. Número de erros de digitação superou o número de erros de formatação em 20. Tá aqui, ó. É isso daqui. O número de erros de digitação superou os de formatação em 20. Beleza? E que teve um total de erros, considerando digitação e formatação, igual a 28. Então, eu sei que digitação mais formatação é igual a 28. De novo, total de erros, considerando digitação e formatação, igual a 28. O que que eu tenho aqui? O que que eu tenho aqui? Um sistema de equações do primeiro grau. Quais são as minhas incógnitas? Digitação e formatação. Como que eu resolvo? Isolo e substituo. Só que o exercício foi tão tranquilo para a gente, foi tão bom, que ele já deu aqui a digitação, ou o D na primeira equação, já isolado. Então basta que eu pegue esse valor de D e substituo aqui embaixo. Então olha só, eu sei que D é F mais 20. Esse camarada aqui. Mais F igual a 28. Então, 2F é igual a 28 menos 20. Beleza? Seguindo, 2F igual a 8. Portanto, F igual a 4. Como é que eu acho, então, agora o valor da digitação? Basta que eu pegue esse resultado e substitua em qualquer fórmula. Vou substituir na de cima. Vai ficar aqui a digitação é igual a 4 mais 20. Digitação, portanto, 24. Mas o exercício não pediu isso, né? Ele pediu a nota do candidato. E a nota é dada por essa fórmula aqui. Então, vamos escrever aqui que a nota 10 menos digitação, ou quantos erros eu tive, vezes 0,5. Então vai ser
24, ficou pequeno, né? Vou desmanchar aqui essa primeira ideia, beleza? Para a gente poder resolver isso aqui. Desculpa, olha só, anota 10 menos 24 vezes 0,05 menos erros de formatação, que foram 4 vezes 0,2. Então eu sei que a minha nota é 10 menos 24 vezes 0,05 é 1,2. Deixa eu conferir na minha cola aqui. Isso mesmo. Menos 4 vezes 0,2, 0,8. Então isso aqui dá 2, 10 menos 2, 8. Essa, portanto, é a nota final do nosso candidato, gabarito letra E. De novo, eu tive que trazer do campo do enunciado das letras para a matemática, beleza? Para os números. Você vai evoluir isso quanto mais exercícios você fizer, beleza? Depois que eu coloquei no papel os números, é resolução daquilo que a gente está treinando hoje, do nosso sistema de equação e tudo mais, beleza? Aí fica sem estresse, você já está dominando, beleza? Olha essa questão, mais tranquila. Fala o seguinte: Paulo vai alugar um carro e pesquisou os preços em 2 agências. A tabela a seguir apresenta os valores cobrados para a locação de um mesmo tipo de carro nessas 2 agências. A agência 1 e 2, a taxa inicial na agência 1, R$40, na agência 2, R$20. A taxa por quilômetro rodado, R$8 na primeira agência, R$5 na segunda agência. O valor do aluguel é calculado somando-se a taxa inicial com o valor correspondente ao total de quilômetros rodados. Se Paulo escolher a agência 2 e rodar 68 quilômetros, ele pagará pelo aluguel a quantia de trazer do campo das ideias para os números. O aluguel é calculado somando-se a taxa inicial com o valor correspondente ao total de quilômetros rodados. Então, olha só. Eu sei que o valor do aluguel vai ser taxa inicial, vou chamar de TI. Taxa inicial, beleza? Mais a taxa correspondente ao total de quilômetros rodados. Então pensa comigo, se eu rodo 1 quilômetro, eu pago R$5. Se eu rodo 2, eu pago 2 vezes 5, R$10. Se eu rodo 3, eu vou rodar 3 vezes 5, R$15. Se eu rodo 4, 4 vezes 5, R$20. Então, na verdade, é a taxa, vou colocar a taxa TR, taxa por quilômetro rodado, vezes o quê? A quantidade de quilômetros que eu rodei. Vou chamar de X. O aluguel é a taxa inicial, a soma da taxa inicial com o valor correspondente ao total de quilômetros rodados. A taxa por quilômetro rodado vezes a quantidade de quilômetros que eu estou rodando. Então, como ele alugou na agência 2, taxa inicial da agência 2, R$20. Mais taxa por quilômetro rodado na agência 2, R$5. Se eu rodei, ou se Paulo rodou 68 quilômetros, 68. Então, na verdade, eu tenho 20 mais 60 vezes, ou 6 vezes 3, 30, 300. Mais 8 vezes 5, 40, 340. Beleza? Então, ele vai pagar aqui R$360 no aluguel do carro na agência 2, beleza? Equação de primeiro grau. Equação de primeiro grau. A gente montou e encontrou aqui o valor do aluguel. Beleza, moçada? Pessoal, rápido intervalo para a gente tomar água e ir ao banheiro, alongar um pouquinho e a gente volta com mais exercício. Pessoal, rápido intervalo para a gente tomar água e ir ao banheiro, alongar um pouquinho e a gente volta com mais exercício. Pessoal, rápido intervalo para a gente tomar água e ir ao banheiro, alongar um pouquinho e a gente volta com mais exercício. Pessoal, rápido intervalo para a gente tomar água e ir ao banheiro, alongar um pouquinho e a gente volta com mais exercício.
Pessoal, então vamos voltar e damos então sequência com mais exercício, beleza? Olha só, esse aqui. Em um depósito há 25 caixas grandes, cada uma delas com massa igual a 3,4 kg e 35 caixas médias, todas iguais e de mesma massa entre si. A soma das massas de todas as caixas é igual a 113 kg. A massa de uma caixa média é igual a... Olha só. Primeira coisa, estruturar e trazer para os números aquilo que está escrito. A gente já viu isso, beleza? Eu sei que a massa total, vou escrever isso aqui mais para fins de organização para você entender essa tradução. Se você quiser fazer mais direto, pode fazer. Você não precisa de fazer esse passo a passo. A massa total é a massa das caixas grandes mais a massa das caixas médias. Beleza? Massa total, 113 kg. A massa grande, o total das massas das caixas grandes será dado por quem? Pela quantidade de caixas grandes que eu tenho, vezes o quilograma dela, beleza? Então, olha só, 25 vezes o quê? 25 caixas grandes, óbvio, vezes 3,4 quilogramas. Mais, quantas caixas médias eu tenho? 35 vezes o que? O peso dela, mas como eu não tenho a massa dela, na verdade, eu vou chamar isso aqui de X. O que é isso aqui? Uma equação de primeiro grau, números para um lado, incógnita para o outro lado, a gente acha o valor da nossa incógnita, beleza? Deixa eu conferir a minha cola aqui. 113 25 vezes 3,4, isso aqui dá 85. Faça a conta aí. Estou fazendo a conta, já está feita aqui para a gente ganhar velocidade e resolver outros exercícios. 25 vezes 3,4 dá 85. Mais 35 vezes x, beleza? 85 passa para cá. Se ele está somando aqui, ele vai passar subtraindo. 35 vezes x, beleza? 113 menos 85, 85, 15 mais 13, 28. 35x. X então vai ser 28 dividido por 35. Quando eu resolvo isso aqui, eu encontro 0,8 quilogramas. Lá pela unidade de medida, a gente sabe que então eu tenho, na verdade, 800 gramas, beleza? Gabarito, letra A, beleza? Equação de primeiro grau, trouxe daquilo que estava escrito para os números. Nos números eu caí dentro de uma equação de primeiro grau. Resolvo de novo, como? Números para um lado e incógnita para o outro lado, beleza? Quanto mais você treina, mais você enxerga isso de uma maneira rápida. Mais você enxerga isso de uma maneira rápida, beleza? Tem como conferir o resultado, Heitor? Tem. Pega 800 gramas, multiplica por 35. Veja quantos quilogramas você vai achar. Depois você pega lá 3,4, multiplica pela quantidade de caixas grandes, 25. Acha uma quantidade de massa. Soma as duas massas, você precisa encontrar 113 quilogramas. Questão de número 4, olha só. Uma pessoa comprou bombons de chocolate ao leite e bombons de chocolate branco, no total de 30 unidades. Sabe-se que essa pessoa comprou 6 bombons a mais de chocolate branco do que chocolate ao leite, de chocolate ao leite. Então, o número de bombons comprados de chocolate branco é... Pessoal, a gente vai cair num sistema aqui. Olha só a ideia. Primeira informação. Comprou bombom de chocolate ao leite, bombom de chocolate em branco, no total de 30 unidades. Então, eu vou chamar aqui, ó, ao leite de L, chocolate branco de B, num total de 30 unidades. Ou seja, os chocolates ao leite mais os brancos
total de 30 unidades. Então, igual a 30, beleza? Primeira tradução feita. Sabe-se que essa pessoa comprou 6 bombons a mais de chocolate branco do que de chocolate ao leite. Então, olha só. 6 a mais de branco do que ao leite. Vamos colocar o 6 aqui para ver se vai dar? Olha só. Se eu falo que eu comprei, por exemplo, 10 chocolates branco, 10 bombons de chocolate branco, então 10 mais 6, eu vou ter 16 ao leite. Mas o exercício fala comigo o seguinte, eu comprei 6 bombons a mais de chocolate branco. Então isso aqui está errado. Então meu 6 não pode ficar ali não. Então eu vou trocar ele de lugar. Ou eu troco ele de lugar, ou eu troco ele de sinal. Mas eu costumo trocar ele de lugar, beleza? Você resolve da forma como você achar mais conveniente para você. Se eu comprei 10 ao leite, 10 mais 6, 16, então comprei branco. Opa, essa informação aqui validou o que está escrito para mim lá no exercício, beleza? Então aqui, ó, comprou 6 bombons a mais de chocolate branco do que de chocolate ao leite, é a nossa segunda equação. E a gente tem o que aqui? Um sistema de equações do primeiro grau. Como que eu resolvo? Método da substituição. Isolar e substituir. Então vamos lá. Pegar essa primeira equação aqui, olha só. Eu vou isolar o L, chocolate ao leite, beleza? L, ou na verdade não, né? Na verdade não. O exercício já me deu aqui isolado. Ele já me deu o B aqui, ó, o branco isolado, nem preciso mexer. Então eu vou pegar isso aqui, ó, vou simplesmente substituir aqui dentro. Então vai ficar como? L mais 6. L mais 6 é B. B é aqui. L mais 6. Show de bola? Igual a 30. Aqui eu tenho 2L mais 6 igual a 30. 2L igual a 6 vai para lá subtraindo. Então eu sei aqui 2L igual a 24. L igual a 24 sobre 2, L igual a 12. Volto aqui e substituo para encontrar esse valor. Então aqui eu tenho que 12 mais 6 é a quantidade de chocolate branco que eu tenho. Então, branco é 18. Beleza? Gabarito, letra B. Gabarito, letra B. Isolei, já estava isolado, substituí. Achei o valor de 1, voltei, joguei na outra e encontrei. Método da substituição tranquilo, beleza? De novo, interpretação. Quanto mais você fizer, mais rápido, mais seguro dessa ideia você estará, beleza? Vamos fazer outro exercício. Olha só, questão de número 5 da nossa aula. Mônica foi à farmácia com determinada quantia de dinheiro para comprar caixas de lenços de papel. Essas caixas estavam em promoção e cada uma delas custava o mesmo preço. Se Mônica comprar 3 dessas caixas, receberá de troco 2,20. Porém, Mônica não poderá comprar 4 caixas dessas, pois ficariam faltando 40 centavos. O dinheiro que Mônica levou à farmácia foi, olha só, primeira ideia. Se Mônica comprar 3 dessas caixas, receberá de troco 2,20. Beleza. Então, Mônica levou um valor X para a farmácia. Não sei quanto é, eu sei que é X. E se ela comprar 3 dessas caixas, comprar 3 das caixas, eu não sei quanto que ela custa, então eu vou chamar de C. Tem um valor, R$100, não sei, R$200, não sei. E se eu comprar 3 de cada caixa, sobra para mim quanto? 2,20.
Porém, Mônica não poderá comprar 4 dessas caixas, pois ficariam faltando 40 centavos. Então, olha só, com o mesmo valor, se eu compro 4 caixas, na verdade, eu não tenho esse troco de 2,20. Eu vou ficar devendo 40 centavos. E se eu devo 40 centavos para alguém, eu tenho um saldo negativo, beleza? O que eu tenho aqui? Sistema de equação de primeiro grau. Nossa primeira equação, quando ela comprou 3 caixas e sobrou 2,20. Nossa segunda equação, quando eu tenho 4 caixas e eu fico devendo para a farmácia 40 centavos. Isolar e substituir, beleza? Vou isolar essa primeira aqui. Vai ficar x igual a 2,20 mais 3c. Vou pegar isso daqui, ó, e vou substituir. Então vai ficar como? X, na verdade, ó, 2,20 mais 3c. Beleza? Menos 4c. Isolei na segunda, tá? Isolei nessa daqui. Igual a menos 40 centavos. Vou trazer para cá para resolver. 3c menos 4c vai sobrar menos c. 2,20 eu já vou passar ele para o lado de lá, beleza? Então aqui eu tenho menos 0,40 menos 2,20. Menos 0,40 menos 2,20. Então olha só. Menos c igual a menos 2,60. C é igual a 2,60. Então eu sei que a minha caixa, cada caixa de lenço de papel custa 2,60. Como que eu acho o valor que eu tinha? Eu volto e encontro. Vou substituir aqui, ó, no asterisco. X vai ser então, olha só, 2,20 mais 3 vezes o valor da minha caixa, que é 2,60. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 6, 12, 18. Então vai ser 7,80 aquilo ali. 2,20 mais 7,80. X é igual a R$10. Gabarito, letra D. Beleza? X é igual a R$10. Sistema de equações do primeiro grau, isolar e substituir. Beleza? Tradução, de novo. Quanto mais você fizer, mais você aprende. Isso é repetição, pessoal. Repetição. Beleza? Matemática é repetição. Vai quebrar a cara algumas vezes? Vai. Tranquilo, normal, é assim mesmo. Dificuldade? Todo mundo tem. Beleza? Alguns têm mais, outros têm menos, mas é assim mesmo. Questão da VUNESP, da Polícia Militar, que fala o seguinte, questão de 2018. Em uma caixa há parafusos e pregos, num total de 20 unidades. Sabendo que há 4 parafusos a mais do que o número de pregos, então o número de parafusos dessa caixa é. Então vamos lá, olha só. Parafusos mais pregos. Total de 20. Isso aqui está relacionado com essa parte aqui, ó. Há parafusos e pregos num total de 20 unidades. Então, a quantidade de parafusos mais a quantidade de pregos, 20 unidades. Fechou. Sabendo que há 4 parafusos a mais do que o número de pregos. Então, eu sei que eu tenho de um lado parafusos, do outro eu tenho pregos. Eu tenho 4 parafusos a mais do que pregos. 4 parafusos a mais que pregos. Vou colocar o 4 aqui, vamos testar. Eu vou falar que o número de pregos é 10, então de parafusos é 14. Trazendo a ideia novamente, há 4 parafusos a mais do que pregos. Ok, bateu. Eu tenho 14 parafusos e 10 pregos. Se eu tiver 50 pregos, eu vou ter 54 parafusos, vai sempre bater com 4 do lado de lá. Se não tivesse batido, a gente já viu como faz. Vou trazer o 4 para o lado de cá e vou testar essa segunda hipótese. O que eu tenho aqui?
sistemas de equação do primeiro grau. Isolar e substituir. Nesse caso aqui, eu já tenho que o número de parafusos está isolado. Então, eu vou pegar isso daqui, ó, e vou substituir aqui em cima. Então, parafusos é o que para mim? O número de pregos mais 4. Mais o número de pregos, que é igual a 20. Então, eu tenho duas vezes o número de pregos, igual a 20 menos 4. Esse 4 foi para lá, subtraindo, beleza? Então, vai ficar 16. Número de pregos é igual a 16 sobre 2, igual a 8 o número de pregos. Beleza? Volto aqui para encontrar o número de parafusos. Então, parafusos é igual a 8 mais 4. Parafusos é igual a 12. Gabarito letra E. Beleza? Beleza? Só identificar aqui para vocês essa segunda equação. Olha só, sabendo que há 4 parafusos a mais do que o número de pregos. Essa segunda equação aqui que eu não tinha identificado aqui para vocês. Isolei, ou na verdade já estava isolado, né? Peguei e substituí. Fiz a substituição. Encontro uma incógnita. Encontrei uma incógnita, volto na equação principal, no sistema principal, e acho a minha segunda incógnita. Beleza? Tranquilo, pessoal? Treinamento, beleza? Tem que treinar para poder fazer essas questões. Treinar. Quanto mais você treina, mais rápido você fica em identificar essas interpretações. Beleza, moçada? No mais é isso. Segue lá no Instagram para a gente trocar uma ideia, bater um papo. E no mais, o que a gente tinha para tratar de conteúdo hoje é isso. Beleza? Até a próxima. Um forte abraço.